Nesse momento nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu queria que você estivesse atento ao que Deus quer falar ao teu coração. Eu queria ler um texto aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 26. E aqui nos conta uma história muito interessante, algo diferente do que nós estamos acostumados a ouvir na palavra. E essa história, ela me mostra como Deus se revela àquele que busca o Senhor. E a mensagem de hoje eu queria basear ela em uma experiência com Deus. Você precisa ter uma experiência com Deus. Você precisa conhecê-lo de uma forma diferente. Muitas pessoas têm ouvido falar de Deus, conhecem muito da Bíblia, conhecem muito da palavra, mas não tiveram uma experiência com Deus. E as experiências, elas nos marcam. As experiências é Deus se revelando ao ser humano de alguma forma. E nessa história que eu vou ler aqui, em Atos 8, 26, diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te, vai para o lado do sul, do caminho que desce para Jerusalém e para Gaza, a qual está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo da Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os teus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava, assentado no carro, e lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: Chega-te junto a este carro. E correndo Filipe ouviu que ele lia o profeta Isaías. E disse: Entendes tu o que lê? E ele disse: Como poderia entender se alguém não me ensinar? Rogo-te que entres no carro. E o lugar que a escritura que ele estava lendo foi este, que dizia: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como que está mudo o cordeiro diante do seu tosqueador, assim não abriu a sua boca. E esse texto ele me chama a atenção pela forma como Deus se revela a este eunuco. Primeiro, ele não era judeu, ele era etíope. E ele tinha ido a Jerusalém para adorar. Eu vejo neste homem um desejo de conhecer o Deus dos judeus. Eu vejo neste homem um desejo de conhecer o Senhor, e Deus ele cria uma forma de se revelar àquele homem. Ele regressava para sua casa e ele tinha comprado um livro, um rolo do profeta Isaías, e ele vinha lendo este rolo dentro do seu carro, tentando conhecer a Deus, tentando entender as coisas de Deus. Mas segundo ele mesmo, aqui ele não estava entendendo nada. Ele lia e não tinha compreensão. Ele não tinha a revelação daquela palavra, ele não tinha o entendimento dela. E de repente, o Espírito do Senhor revela a Filipe que ele deveria descer para aquela estrada que ia para Gaza, a qual estava deserta. E ele descendo para ali, ele vê este homem neste carro. E o Senhor fala com ele, se aproxima do carro. E quando ele se aproxima do carro, ele vê que ele lia o profeta Isaías. E ele faz uma pergunta para o etíope: Você entende o que você está lendo? Ele falou assim: Como poderia entender, se não há quem me explique? E ele insistiu que Filipe entrasse no carro. E Filipe entra no carro e começa a explicar para ele as escrituras. E o que é interessante é o texto que ele lia. Ele estava lendo a respeito de Jesus. Como a ovelha muda foi levada ao matadouro e não abriu a sua boca. O que eu acho lindo nesta palavra é a forma como Deus estava se revelando para aquele homem. Ele estava lendo a respeito de Jesus sem ter conhecido Jesus. Ele queria conhecer o Deus de Israel que ele não conhecia. Ele era um homem rico, um homem bem sucedido, um homem que cuidava de todas as finanças da sua rainha. E agora ele queria conhecer este Deus, e Deus envia Filipe ali para se revelar a este homem. E quando Filipe entra no carro, foi fácil para Filipe pregar aquele dia.
ele estava lendo sobre Jesus. Filipe tinha convivido com Jesus. Filipe estava vivendo dias de experiências tremendas com Jesus. Filipe tinha vindo de Samaria, onde Deus tinha revelado o poder dele, curando enfermos, libertando pessoas que estavam possessas de demônios. E diz a palavra que Samaria ficou em alegria quando Filipe passou por lá. E agora Filipe começa a revelar Jesus para este homem. E à medida que ele revela Jesus para este homem, de repente eles passam perto de um lugar onde tinha águas. E ele fala com Filipe: ali tem água, o que impede que eu seja batizado? Eu quero ser batizado. Ele falou: se você crê em Jesus, eu creio em Jesus, eu entendo que ele é o Filho de Deus. E ele confessa Jesus para Filipe. Filipe desce com aquele homem às águas e Filipe o batiza. E quando Filipe tira ele das águas, olha que coisa tremenda que acontece. O Espírito do Senhor arrebata Filipe. E o eunuco não vê mais Filipe. E Filipe se acha em outra cidade, ele se acha em Asdote. E aquele eunuco, ele fica ali assustado com tudo que tinha acontecido. Mas ele tinha tido uma experiência com Deus. E eu acho isso maravilhoso, quando você tem uma experiência com Deus. Um homem aparece de nada, ele me explica tudo, ele me batiza, depois o homem some. Quem é este homem? Quem é este que este homem me revelou? Agora este eunuco, ele volta para sua terra com uma outra visão sobre o Deus de Israel, com uma outra visão a respeito de Jesus. E quando ele lia o profeta Isaías agora, ele já tinha entendimento que se tratava das profecias a respeito de Jesus. A história deste homem mudou porque ele teve uma experiência com Deus. E é por isso que eu te digo, você também precisa ter uma experiência com Deus. Não é só o que eu prego para você, é o que você vai viver com Ele, é o que você vai experimentar dele. E para experimentar, você precisa ter uma experiência com Ele. Talvez hoje você pode fazer uma oração diferente nessa noite. Senhor, me dá uma experiência contigo. Talvez hoje você possa falar de uma forma diferente com Deus, porque Ele também quer se revelar a você. Aonde Ele encontra um homem, uma mulher com sede dele, um homem, uma mulher que quer conhecê-lo, Ele se revela para essa pessoa. E a gente vê isso nessa história deste eunuco, como Deus se revelou para este homem. Assim também Deus quer se revelar para você. Assim também Deus quer te dar experiências com Ele. Assim Deus também quer responder às tuas orações e se manifestar na tua vida de uma forma poderosa. Eu não posso viver um evangelho só de palavras, eu tenho que viver um evangelho de experiências, um evangelho de respostas, um evangelho que faz sentido, um evangelho que dá resultados. O evangelho que nós pregamos, ele não é só de palavras persuasivas, mas como o apóstolo Paulo escreveu lá em 1 Romanos, ele fala, ele demonstra o poder de Deus na sua vida. Deus quer revelar para você o poder dele, a graça dele para você. E é esta palavra que eu tenho hoje para você. Tenha uma experiência com Deus. Busque isso. Talvez você está frio na fé. Talvez você já está cansado de ouvir palavras. Eu quero te dizer que você está precisando de uma experiência com Deus. Eu quero te dizer que você pode ter uma experiência com Deus. Algum tempo atrás eu falei com um homem sobre isso. Ele falou, não, eu realmente estou precisando de uma experiência com Deus. Minha fé está fria, eu não estou crendo mais em nada. E eu comecei a orar por aquele homem. Naquele dia eu fiz uma oração por ele, que Deus lhe desse uma experiência. Passado poucos dias eu estive de novo na casa dele. E ele me falou, pastor, eu estou tendo uma experiência com Deus. Eu estou conhecendo a Deus. Então você também precisa conhecer o Deus que você tem servido. Que não seja um evangelho só de palavras, mas que seja um evangelho de experiências.
Domingo mesmo Deus falou comigo: ore pela igreja, para que portas se abram, para que as coisas desamarrem na vida de muitas pessoas. E nós oramos. Na segunda-feira eu encontrei com um irmão e ele falou: pastor, aquela oração já está dando resultado. Hoje Deus me abriu portas. Ontem Deus abriu uma porta para mim que eu já estava aguardando dele. Então quero te dizer que o evangelho que nós pregamos não é só de palavras. Nós estamos vivendo experiências com Deus. Que Deus te abençoe através dessa palavra. E eu gostaria de orar por você hoje. Meu Deus e meu Pai, Senhor, da mesma forma que o Senhor se revelou para aquele etíope, da mesma forma que o Senhor se revelou para aquele eunuco, Pai, que o Senhor também possa se revelar para essas pessoas que estão nos ouvindo hoje, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa mover de uma forma poderosa e se revelar na vida dessas pessoas que estão nos ouvindo. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja tocando neles de uma forma poderosa hoje e que eles possam também ter uma experiência contigo. Que o Senhor possa se revelar a eles hoje. Cura aqueles que estão enfermos. Traz uma cura poderosa na vida deles agora. Liberta aqueles que estão oprimidos. Liberta aqueles que estão deprimidos, Pai. Põe a Tua paz neste coração que está aflito. Aquieta o coração dessas pessoas, Pai. E abençoa, Deus, cada um dos nossos ouvintes. Que eles possam ser tocados pelo Teu poder agora. Eu te peço em nome de Jesus. Te peço a Tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém.